Olá, meus amigos, muito feliz em estar aqui com vocês de novo nessa jornada caminho da sua aprovação. Hoje temos a segunda aula de balística forense, vamos falar um pouco de lesão corporal. Lembrando que é um assunto que cai muito nas provas de medicina legal, então no mínimo aí tem umas 5 ou 6 para poder falar sobre isso aqui e às vezes uma questão faz a diferença entre a aprovação. Então vem comigo. Falar sobre aqui de balística no interesse médico legal. Existe a ferida de entrada, a ferida de saída, esse percurso que acontece da munição, desse que sai da bala até o corpo, a gente vai falar, e sobre a distância do tiro. Ela pode ser como? A distância, a curta distância ou aquele tiro encostado, distância zero. O professor Genival Veloso França, né, que é a autoridade de medicina legal aqui no país, ele traz essa classificação e ele traz 5 itens, ó, encostado, queima-roupa e assim por diante. Mas existem outras, né? Eu gosto muito da tabela do professor Hércules, que são apenas 4. Encostado, a queima-roupa, a curta distância ou a distância. E quando eu falo a distância, gente, eu não estou falando que é tiro de sniper, não. Não é aquele que o cara tá no sniper, não. Olha ali, ó. Acima de 60 a 70 centímetros. Então, depois disso aí, é a distância. Por quê? Porque não vai ter os elementos secundários desse tiro, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Lembrando que é tiro, tá? Não é disparo. O disparo vai acontecer, mas o disparo acontece e, em consequente, o tiro sai. Eu posso estar com a arma sem nenhuma munição e efetuar vários disparos, certo? No momento que eu coloco a munição, aí sim eu efetuo o tiro. Ferida de entrada. Isso aqui é muito importante saber. O que acontece? O orifício geralmente é menor do que aquela munição, daquela bala. Eu vou chamar bala de maneira informal, mas sempre que a gente fala é o projetil, tá bom? Ele é menor do que a entrada, porque a pele é elástica. No momento que ela está entrando, a pele é elástica e volta à sua formação original. Então sempre ele é menor na entrada. Arredondado ou ovalar. A gente vai ver um pouco sobre isso em algumas fotos aqui. Bordas são invertidas, ou seja, são vertidas pelo lado de dentro. Ou seja, é para dentro a borda, não é para o lado de fora. Existe ainda orla de escoriação, orla de enxugo e areola equimótica. Esses 3 aqui, gente, são fundamentais para você definir que é uma entrada, tá bom? Orla de enxugo, orla de escoriação e areola equimótica. E dependendo daquela distância que eu falei, ele pode acontecer ainda os efeitos secundários do tiro. Nós vamos ver daqui a pouco. Então olha aqui, ó. Se essa bala entrar num ângulo de 90 graus no corpo, ela vai fazer uma lesão circular. Se ela for um pouco oblíqua, ela vai fazer uma lesão ovalar ou elíptica, né? Quanto mais oblíqua ela tiver, maior vai ser esse rastro. Olha aqui nas fotos do acervo do professor Malthus. Entrando aí, ó, 90 graus, circular, redondinha, bonitinha. Entrando um pouco mais oblíqua. Observa que ela tem como se fosse uma cauda aqui, ó. Então ela entra nesse sentido, certo? Ou mais oblíqua ainda, né? Ela faz como se fosse um rastro e deixa na pele esse aspecto de lesão. Isso é importante para a gente definir como a direção que veio aquela bala, né? A posição que a pessoa estava no momento que levou aquele disparo, aquele tiro, a gente não sabe, mas utilizando a posição anatômica do corpo, né? Barriga aqui para frente, as palmas da mão na frente, a gente vai definir sim sobre isso. Esse é o assunto que a gente vai falar mais na nossa mentoria. Continuando, na ferida de entrada, que eu falei aqui agora há pouco, tem alguns elementos essenciais. Orla de escoriação, orla de enxugo e areola equimótica. A orla de escoriação, gente, ela está arrancando a pele. No momento que essa bala entrou no corpo, ela arranca a pele. Ela pode ser ainda chamada de orla de contusão. Existem outros nomes. Se a gente pegar livro aí, tem 5, 6, 7, 8 nomes falando só de orla de escoriação, que pode ser chamada inclusive de zona de escoriação, ou halo, e assim por diante.
Continuando, nós temos a orla de enxugo. O que acontece? Vocês que viram aí na parte 1 da aula de balística, vocês viram que aquele projetil, no momento que ele está saindo pelo cano, ele está rodando. Só que dentro daquele cano existe o quê? Sujeira, óleo, a pólvora. Então, ele não sai limpo. No momento que ele entra no corpo rodando, ele se limpa no corpo.